vai ser sobre respiração celular, certo? Então, primeiro, o que é a respiração celular, né? Então, a respiração celular, ela vai ter como função no nosso corpo a produção de energia pelas nossas células. Então, nossas células elas vão estar passando por reações que vão estar dando para a gente a energia, né, por meio da respiração celular. E essa energia, ela é fundamental para algumas funções do nosso organismo, né, como crescimento, como para a locomoção, para a reprodução, para o funcionamento do nosso cérebro, para a gente conseguir fazer um movimento muscular, para o batimento cardíaco. E essa energia ela é importante até para o crescimento das nossas unhas e do nosso cabelo. Então, tendo como base essas funções, a gente já vê o tanto que é importante a respiração celular no nosso organismo. O quanto é importante a gente adquirir essa energia. Né? E de onde que vem essa energia, então? Essa energia ela vem principalmente dos alimentos, da nossa alimentação. Então, quando a gente está ingerindo, por exemplo, uma proteína, um lipídio, e principalmente os carboidratos, porque eles são ricos em glicose, que é um açúcar. Então, quando a gente está ingerindo esses alimentos, esses nutrientes, por meio da alimentação, a nossa célula consegue passar por processos para nos dar energia. E como que essa energia ela vai ser armazenada, então, nas nossas células? Quando a gente se alimenta, quando a gente come um macarrão, por exemplo, ele é rico em amido. E esse amido, no nosso organismo, ele vai se transformar em glicose. E essa glicose, aqui nesses cacinhos aqui, nas ligações da glicose, ela é rica em energia, ela vai ter muita energia. Então, nosso organismo, ele consegue pegar essa molécula de glicose e transformar e uma molécula chamada adenosina trifosfato, que é o ATP, que é essa molécula aqui. E essa energia que foi transferida, então, da glicose para o ATP, ela vai ficar armazenada nessas ligações aqui destacadas em verde, que são as ligações de fosfato que existem na molécula de ATP. Então, é lá que essa energia está armazenada. Então, o que é esse ATP, né? O ATP, ele é como se fosse uma moeda energética do nosso organismo, né? Então, ele significa adenosina trifosfato, e quando a nossa célula ela vai estar precisando de energia para realizar alguma função do nosso organismo, alguma reação química, essas ligações aqui em verde, né, que entre os fosfatos, elas vão ser quebradas. E a energia ela vai ser liberada e assim ela vai poder ser utilizada no metabolismo celular. E essa molécula ela vai ser formada, então, pela união da adenina, né, e da adenina e da ribose, que é um açúcar. E pelos 3 radicais de fosfato, que é onde vai estar armazenada a energia. Então, a respiração celular, ela pode ocorrer tanto na presença de oxigênio, quanto na ausência do oxigênio. Quando ela ocorre na presença do oxigênio, ela recebe o nome de respiração aeróbia. Quando ela ocorre na ausência do oxigênio, ou seja, ela não vai precisar de um oxigênio para que ela ocorra, para que ela tenha o seu produto final, ela recebe o nome de respiração anaeróbia, ou a gente pode chamar também de fermentação láctea ou fermentação alcoólica. Então, a gente vai começar pela respiração aeróbia, a respiração que o nosso organismo realiza, né, dos seres humanos e dos mamíferos em gerais também. Então, né, a respiração aeróbia, ela vai ocorrer em 3 etapas, né? Essas etapas são a glicólise, que é a primeira etapa da respiração aeróbia. Essa primeira parte, ela não vai necessitar do oxigênio para ela ocorrer, e ela vai ser realizada no citoplasma da célula. A segunda etapa da respiração celular chama ciclo de Krebs. Ela vai precisar, né, de oxigênio para ocorrer. Então, ela só ocorre se tiver presença de oxigênio, e ela vai ocorrer dentro das mitocôndrias, mais específico na matriz mitocondrial. A matriz mitocondrial é essa partezinha aqui, laranja da célula, né, da mitocôndria. E a terceira etapa é a fosforilação oxidativa, ou ela também recebe o nome de cadeia respiratória. E ela vai também, assim como o ciclo de Krebs, ela vai precisar do oxigênio para ocorrer, e ela também ocorre dentro das mitocôndrias.
Só que agora ela vai ocorrer nas cristas mitocondriais, que é essa imagem aqui, que é as cristas mitocondriais, essas invaginações aqui, essas dobrinhas que existem dentro da mitocôndria. Então, aqui, né, só para a gente reforçar, aqui a gente tem a célula, a glicólise, que é o primeiro processo da respiração aeróbica, ela ocorre no citoplasma, que é essa parte azul da célula, né, que é o líquido da célula. O ciclo de Krebs, que é a segunda etapa da respiração celular, ocorre na mitocôndria, na matriz mitocondrial, que é o líquido da mitocôndria. E a terceira etapa da respiração aeróbica, que é a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, ela também ocorre na mitocôndria, só que ela vai ocorrer nas cristas mitocondriais. E aqui é a fórmula molecular que representa a respiração aeróbia. Então, aqui a gente pode ver que aqui é a glicose, né? Porque ela tem essa fórmula aqui, C6H12O6. Então, viu essa fórmula? C6H12O6, já pode ter certeza. Já pode afirmar, é a glicose. Então, essa glicose, a gente vai, né, adquiri-la por meio da nossa alimentação, junto com o oxigênio que a gente respira, né? Então, a glicose que a gente se alimenta, o oxigênio que a gente respira, eles vão reagir entre si para, no final, obter o quê? O CO2, o gás carbônico, a água e a energia que é necessária para a gente realizar as funções do nosso organismo, né? Como andar, o batimento cardíaco, o movimento muscular. E antes da gente falar, então, cada etapa da respiração celular, a gente precisa saber o que é essas moléculas aqui, que é o NAD e o FAD, porque a gente vai encontrar essas moléculas lá nas etapas da respiração celular. Então, NAD, ele significa nicotinamida, adenina de nucleotídeo, e o FAD, flavina, adenina de nucleotídeo. Esses nomezinhos aqui, vocês não precisam decorar e nem lembrar. Basta vocês lembrarem NAD e FAD, tá? Eu só coloquei aqui para vocês saberem o significado de cada palavra. Então, o NAD e o FAD, eles vão ser o quê? Eles vão ser capturadores de hidrogênio e elétrons, ou seja, eles vão funcionar, por exemplo, como se fosse um carrinho. Eles vão funcionar como se fosse um carrinho que está indo lá e capturando hidrogênio e elétron para utilizá-lo como para pegar deles a energia, e para que essa energia ela possa ser utilizada para fabricar o ATP, que é necessário para o nosso organismo. Então, a primeira fase da respiração celular, ela é a glicólise. Então, reforçando, a glicólise, ela ocorre no citosol da célula, que é o líquido da célula, né, que é essa partezinha aqui em azul. Ela é uma etapa anaeróbia, né, da respiração celular, então ela não necessita do oxigênio, ela não precisa do oxigênio. E a glicólise, ela consiste basicamente em quê? Né? Isso é fundamental que vocês lembrem. A glicólise, ela consiste em pegar uma molécula de glicose, né, que tem a fórmula de C6H12O6, e vai quebrar em duas moléculas que recebem o nome de ácido pirúvico ou piruvato. Então, ela vai pegar essa molécula de glicose, que tem 6 carbonos, e vai quebrar em duas moléculas de ácido pirúvico com 3 carbonos. Então, aqui é um esqueminha geral de como ocorre o processo da glicólise. Lembrando que a glicólise ela é um processo que tem 10 etapas. Só que aqui a gente precisa só saber do resumo dessas etapas, né, da glicólise. Então, a glicose, né, a gente tem a nossa molécula de glicose, que a gente adquiriu por meio da alimentação. Ela tem 6 carbonos, então cada bolinha dessa é um carbono. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, a gente vai ter a nossa molécula de glicose com 6 carbonos. Para que ocorra o processo da glicólise, a gente vai precisar de ATP para iniciar. Esse ATP, a gente chama de investimento energético. Por quê? Porque a glicose ela vai investir essas moléculas de ATP para que, no final, ela adquira novamente a molécula de ATP. Então, para iniciar, a gente vai ter a presença de 2 moléculas de ATP. Cada ATP desse vai doar uma molécula de fosfato para a glicose. Então, essa aqui doou, né, essa molécula de fosfato. Esse ATP vai doar essa molécula de fosfato. Agora, a glicose passou a ser chamada de frutose 1,6 de fosfato. E a gente pergunta, mas para quê, né, esse fosfato?
Então, esse fosfato, que foi doado pelo ATP, ele serve para deixar essa molécula instável. E se a molécula está instável, ela fica mais fácil de ocorrer o quê? De haver a quebra. Então, com esses fosfatos, a molécula fica estável e a molécula ela vai quebrar. Aí vocês lembram que eu falei assim que a glicose ela é um açúcar e que esse açúcar ele tem muita energia armazenada nas suas ligações, que são esses tracinhos aqui, ela tem muita energia. Então, quando ela quebrar, quando essa molécula quebrar aqui, ela vai estar liberando o quê? Hidrogênio. Ela vai estar liberando energia. E quem vai pegar essa energia é o NAD, formando então NADH. Então, eu quebrei a minha molécula de glicose para obter energia. Quando eu quebrei, eu formei 2 moléculas de 3 carbonos. Existem algumas enzimas, né, ali no citoplasma que vai repor esses 2 fosfatos que a molécula perdeu. Então, ela repôs um fosfato aqui e um fosfato aqui. Aí ela vai passar, essas 2 moléculas de 3 carbonos, vai passar por alguns processos na nossa célula e ela vai fazer o quê? Ela vai perder esses fosfatos. Quando ela perder esses fosfatos, ela vai estar fazendo o quê? Ela perdeu, então, esses fosfatos, ela vai liberar energia e a gente vai ter, por fim, as nossas 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Então, aqui eu falei mais para vocês entenderem um pouco do processo. O que é essencial vocês lembrarem aqui na glicólise é que ela ocorre no citoplasma da célula, ela é um processo anaeróbio e ela consiste em pegar uma molécula de glicose que tem muita energia, quebrá-la, liberar essa energia e obter 2 moléculas de ácido pirúvico ao final. Essa molécula de ácido pirúvico, ela é importantíssima, porque ela vai ser usada para iniciar o ciclo de Krebs, que é a nossa segunda fase da respiração celular. Então, o ciclo de Krebs, ele precisa de oxigênio para ocorrer, e ele vai ocorrer dentro das mitocôndrias, né, da matriz mitocondrial, que é esse líquidozinho aqui amarelo. E uma coisa, de novo, que a gente tem no ciclo de Krebs, que não tinha na glicólise, é a presença de um novo transportador de hidrogênio, que é o FAD. Então, lá na glicólise, a gente tinha o NAD. Aqui no ciclo de Krebs, a gente vai ter o NAD, mas também vai ter agora um novo transportador, que é o FAD. Então, antes de iniciar o ciclo de Krebs, o piruvato ele precisa passar por umas reações, porque o piruvato ele não consegue entrar dentro da membrana interna da mitocôndria, então ele precisa passar por uns processos até ser chamado de acetilcoenzima A. Então, basicamente, ele vai perder um carbono, e esse carbono que ele perdeu vai ser liberado em forma de CO2, e vai formar essa molécula aqui com 2 carbonos, que se chama acetil. E aí vai vir uma coenzima, né, uma enzima, que recebe o nome de coenzima A, porque ela está associada a uma vitamina A, e essa enzima, ela vai se ligar à minha molécula de acetil. Quando ela se ligar à minha enzima, a minha molécula de acetil, ela vai liberar mais um ATP, né, em forma de hidrogênio. E aí ela vai passar a ser chamada de acetilcoenzima A. Agora sim, essa acetilcoenzima A, ela vai conseguir entrar na membrana interna da mitocôndria, né, na matriz mitocondrial, para iniciar o meu ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs acontece assim. Eu tinha lá o meu acetilcoenzima A, minha coenzima A, ela vai servir para transportar, para trazer o acetil para dentro dessa membrana, para iniciar o ciclo. Então, o acetil chegou, a coenzima vai embora. Quem vai entrar aqui é o acetil. O acetil, a gente tem que lembrar aqui que ele é composto por 2 carbonos. E quando ele entrou aqui no ciclo, ele vai encontrar uma molécula de 4 carbonos. Aí, quando eles se juntarem, o acetil com 2 carbonos e essa molécula com 4 carbonos, vai formar uma de 6 carbonos. Aí, o que vai acontecer? Lá na matriz mitocondrial, existem enzimas. E a primeira enzima, ela vai vir e vai quebrar a minha molécula de 6 carbono, formando uma molécula de 5 carbonos. Mas, quando ela quebra essa molécula, ela vai liberar o quê? Ela vai estar liberando CO2 e hidrogênio. E esse hidrogênio ele é liberado em forma de energia, que vai ser pego pelo NAD, que é o carrinho, e vai formar um NADH. A mesma coisa, vai vir a segunda enzima e vai quebrar a molécula de 5 carbonos e a gente vai ter uma molécula de 4 carbonos.
Quando essa enzima quebrou minha molécula de 5 carbonos, ela vai novamente liberar CO2 e 2 moléculas de hidrogênio em forma de energia, que vai ser pego pelo NAD e vai ser transformado em energia pelo NADH. Agora, a gente teve no final uma molécula de 4 carbonos, né? Não ocorre mais, não tem enzimas mais para quebrar essa molécula, porque vocês lembram que quando o acetil entrou aqui, ele encontrou uma molécula de 4 carbonos. Então, agora ela vai ficar aqui esperando o próximo acetil entrar para reiniciar o ciclo. Então, enquanto isso, ela vai estar liberando 2 moléculas de hidrogênio, que vai ser pego pelo FAD, formando FADH, e mais 2 moléculas de H, que vai ser pego pelo NAD, formando NADH. E essas energias que ela liberaram é o suficiente para a gente ter uma molécula de ATP. Então, basicamente, o que a gente tem que lembrar do ciclo de Krebs? A gente tem que lembrar que ela ocorre na mitocôndria, né? A gente tem que lembrar que ela ocorre na mitocôndria, aqui nessa partezinha amarela, que é na matriz mitocondrial, que ela ocorre na presença de oxigênio, e que ela vai consistir basicamente em quê? Em retirar carbono e hidrogênio para poder transformar todos os íons de hidrogênio no final em ATP. E aí, a gente vai para a última etapa da respiração celular, que recebe o nome de fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. Então, essa é a última etapa da respiração celular. Ela vai precisar também de oxigênio para ocorrer. Ela também ocorre dentro das mitocôndrias, só que ela vai acontecer dentro das cristas mitocondriais, que são essas dobrinhas que tem dentro da parede interna da mitocôndria. E ela, basicamente, ela é uma cadeia de transporte, como o nome já diz. Então, o que ela vai fazer? Ela vai servir como um meio de, uma cadeia mesmo, um meio de transporte para o hidrogênio e para os elétrons, né? Através do NAD, do FAD e dos citocromos. E aí ele vai ter como aceptor final o oxigênio, né? Então ele vai ter como final o produto, o oxigênio, né? E também vai formar a água. Então aqui é um esquema da cadeia, né? Da cadeia de elétrons ou fosforilação oxidativa. Então aqui os elétrons, eles vão estar sendo levados pelo NAD e pelo FAD, né? E vão estar passando pelos transportadores, principalmente o citocromo. Então, aqui eu tenho o NAD e o FAD que vão estar levando os elétrons, né, a energia, e vai estar sendo transportada pelos citocromos. Então, ele vai passar aqui pelo citocromo B, pelo citocromo C, pelo citocromo A e pelo citocromo A3, até chegar no final, que vai obter o oxigênio e a água. E nesse processo que ele vai estar transferindo os elétrons, ele vai estar emitindo ATP, ou seja, ele vai estar emitindo a energia. Então, aqui tem o saldo final da respiração celular, ou seja, né, no processo da glicólise, que foi a primeira fase, a primeira etapa da respiração celular, a gente obteve 2 moléculas de ATP. No ciclo de Krebs, a gente obteve mais 2 moléculas de ATP, e na cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa, a gente obteve 34 moléculas de ATP. Então, no final, a gente teve um saldo energético de 38 moléculas de ATP. Então, ao final de cada respiração celular, no final de cada ciclo de uma respiração celular, a gente já obtém 38 moléculas de ATP. Né? Então, aqui é só um resumão mesmo. Então, aqui a gente vai ter a nossa molécula de glicose, que vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato. Quando isso ocorrer, está liberando ATP. Esse piruvato, ele sofre algumas mudanças químicas, se torna um acetilcoenzima A, que é quem vai entrar no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, a gente libera ATP e CO2. E, por fim, a fosforilação oxidativa, que a gente libera energia e água. Então, essas foram as 3 etapas da respiração celular, né? Então, existem 3 etapas. A gente tem que lembrar que é a glicólise, o ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa, certo? Vocês têm alguma dúvida? Não.
Então tá. Então agora a Erika ela vai estar ensinando para vocês a parte da respiração anaeróbia, que é aquela parte da fermentação. Erika, seu microfone está desligado. Então, como a Beatriz falou, vou estar falando um pouco sobre as fermentações anaeróbias. A gente vai ter a respiração celular e a fermentação, que elas também vão ser algo para dar energia para o organismo. E vai obter energia na forma de ATP. A gente vai quebrar a glicose e vai pegar dela o ATP, que é a adenosina trifosfato. Mas você pode estar se perguntando, se eu já tenho a respiração celular, por que eu vou ter a fermentação? Porque a fermentação é um processo anaeróbio. Então, ela vai acontecer quando o indivíduo, o organismo, ele quer obter energia para ele, quer obter ATP, mas ele não tem oxigênio. E aí, para ele não morrer, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que respirar, vai ter que caçar um meio de obter energia sem ter o oxigênio presente, disponível no meio onde ele está. Então, por isso que a gente vai fazer a fermentação anaeróbia, que é a fermentação quando o oxigênio não está disponível. Então, é uma fermentação onde não tem oxigênio. E a fermentação ela pode ser fermentação alcoólica, ou fermentação lática, ou fermentação acética. A gente tem 3 tipos de fermentação. A gente vai ter 3 tipos de fermentação. E nessa fermentação, a gente vai ter... Esse nome vem porque pelo produto final. Então, na fermentação lática, o que eu tenho no final é o ácido lático. Na fermentação alcoólica, o que eu vou ter no final, como produto de todo o ciclo, vai ser o álcool, o etanol. E a fermentação acética, o que eu vou ter no final é o ácido acético. Então, no caso, vamos falar um pouco sobre a fermentação alcoólica. Quem que vai fazer a fermentação alcoólica? São as leveduras, um tipo de bactéria. Então, a fermentação alcoólica, o que ela vai produzir no final? Que tem como, no final, que ela faz o processo de ATP, ela vai estar liberando no meio alguma coisa. O que ela vai estar liberando? O álcool. Aí que tem uma coisinha de cerveja, então a gente já imagina. Então, na produção de cerveja, a gente precisa das leveduras para estar fermentando aquela cevada para estar produzindo o álcool. Então, as leveduras fazem fermentação alcoólica. E a fermentação lática? Ela é feita por bactérias e por células musculares esqueléticas. Então, a única fermentação que nosso organismo faz, os seres humanos faz, é a fermentação lática, que as células musculares esqueléticas fazem. Então, os nossos músculos, as nossas pernas, elas podem fazer uma fermentação lática quando eu não tenho oxigênio disponível. Então, se eu estou num ambiente sem oxigênio, meu corpo, para ele conseguir se locomover assim, bem fraco, porque é melhor a respiração aeróbica com oxigênio, ele vai fazer a fermentação lática para não morrer. Então, as nossas células, para não morrer, os nossos músculos vão fazer a fermentação lática. Então, temos 3 tipos: fermentação lática, fermentação alcoólica, fermentação acética. E aí, o que a gente vai ter, como que vai ser essa fermentação? Então, a fermentação alcoólica, ela vai liberar o álcool etílico, e em todas as fermentações, nós vamos ter como o final 2 ATP. Então, em comparação à respiração celular, que no final eu vou ter 38 ATP, aqui na fermentação eu só vou ter 2 ATP. Então, é uma respiração, assim, com baixa energia. E quem que, na nossa vida, assim, onde que a gente vai ver, sem ser lá na cerveja, onde a gente vai ver fazendo fermentação? Então, quando sua mãe faz um bolo, quando você faz um bolo, um pão, uma pizza, se você utilizar esse fermento biológico, sem ser o fermento químico, porque aquele fermento químico ele usa outros processos, então, no fermento biológico, eu tenho aqui bactérias que vão fazer a fermentação para o pão. Então, ela vai fazer essa fermentação, vai
pegar para ela 2 ATP e vai liberar o álcool etílico e vai liberar também o CO2. Aí você pode estar pensando, mas aí quando eu faço um pão na minha casa, quando eu faço um bolo na minha casa, eu não fico bêbado de comer o pão. A gente não fica bêbado de comer o pão, porque o álcool que estava aqui no pão, o álcool que estava aqui no pão, ele foi liberado, então ele evaporou lá no forno. E libera também CO2. E para onde que foi esse CO2? Esse CO2 é ele que vai fazer crescer a massa. Então, esses buraquinhos aqui indicaram que foi liberado CO2 e que a massa cresceu pela liberação de CO2. A gente também vai ter a fermentação acética. Aí vocês podem já associar acética, ácido acético, que vai ser o vinagre. Então, o vinagre ele é um produto da fermentação acética. E ele é feito por quem? Por bactérias. Somente as bactérias, até então, normalmente, que vai fazer essa fermentação acética. E também vai ter como produto final, ela vai obter para ela 2 ATP. E a gente também vai ter a fermentação lática, que é onde que vai estar presente isso? É nesses Yakult que as pessoas gostam de tomar, que ele tem lactobacilos. Então, esses lactobacilos, eles fermentam leite. E ele tem como produto o ácido lático. É feito por bactérias e células musculares. Deixa eu ver se não caiu a internet aqui. E o ácido lático. Então, os aspectos gerais, então a gente já sabe quem que faz as fermentações, que são as bactérias, no caso da fermentação alcoólica, são as leveduras, a fermentação lática, as células musculares esqueléticas e as bactérias, e a fermentação acética, as bactérias fazem. Os aspectos gerais das três. Então, é a oxidação incompleta da glicose. Então, a gente vai ter a glicose também presente nessa fermentação, só que é uma oxidação incompleta, porque no final, aqui não vai quebrar a glicose tanto para a gente obter tanta energia como na outra respiração que utilizava o oxigênio. E é um processo anaeróbio. Então, esse anaeróbio quer dizer que não vai utilizar oxigênio nesse processo. E ela vai acontecer toda no citoplasma. A gente viu lá também, que agora a Beatriz explicou, que tinha processos lá que acontecia lá na mitocôndria, na crista mitocondrial, o último processo lá da cadeia transportadora de elétrons acontecia na crista mitocondrial, e aqui vai acontecer toda no citoplasma da célula. E no final, a gente vai produzir 2 ATP. E na respiração celular, a gente vai produzir 38 ATP. Mas por que está 36 aqui? Porque pode vir também falando para vocês que produziu 36 ATP, porque naquele processo ali, a gente vai utilizar, a célula utiliza 2 ATP para ela. Então, ela vai dar 36 ATP, mas ela vai utilizar 2 ATP para fazer todo aquele processo. Então, como que vai acontecer as fermentações, a glicose? Então, a glicose vai entrar, a glicose entra, e no final, ela vai ser quebrada, e a gente vai ter 2 piruvato. Vai liberar CO2, e aí, no final desse processo, a gente vai ter o etanol. Então, na fermentação alcoólica, eu tenho no produto final o etanol. E também liberou o CO2 aqui. Agora, na fermentação lática, eu tenho a glicose novamente entrando, liberou os ATP, e aqui quebrou a glicose em 2 moléculas de piruvato, e no final eu tenho 2 lácteo, que é o ácido lático. Agora, já na fermentação acética, lá na fermentação para ter o ácido acético, o que vai acontecer? Como é um processo baixo, a gente só vai ter 2 ATP, então as leveduras
que vão fazer esse processo do etanol. Então, eu tenho a glicose, eu quebrei a glicose, eu tenho 2 ácido pirúvico agora, e pela ação das leveduras, então as leveduras vão vir aqui e ainda vão quebrar essa molécula e a gente vai ter no final um etanol e um dióxido de carbono. Então, tem um CO2 aqui. E aqui também tem acontecendo o mesmo processo, porque aqui é uma molécula de ácido pirúvico e outra molécula de ácido pirúvico. Mas aí, o que vai acontecer? Eu vou ter a ação de outra bactéria, sem ser a levedura, a bactéria Acetobacter, que vai continuar esse processo. E quando ela quebra, quando ela tem esse etanol mais o dióxido de carbono, ela ainda vai fornecer para a gente o ácido acético. Então, o ácido acético, ele é uma continuidade do ciclo da fermentação alcoólica. Então, eu tenho a fermentação alcoólica e pela ação da Acetobacter, eu tenho o ácido acético. Vou parar a apresentação. Ficaram